Campanha. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Primeiro, no livro de Samuel, capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engede. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu, Senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás-me tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida, para me tirares. Julga o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É esta tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo é do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, em que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Porquanto agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Capítulo 25. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-os a teus jovens, e eles te dirão: Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho que achares à mão.
Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com as bagagens. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois agora, e vê o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro. Encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se a seus pés, e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal. E é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora está a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Desce aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme, meu Senhor. Por que meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias? E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côcavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco haver-se salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal,
que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi, Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi Ainoã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Capítulo 26. E vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Aquila, à entrada de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com eles 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Aquila, que está à entrada de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após ele ao deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha deserto. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Emeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abisai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte,
Vós que não guardastes a vosso Senhor, ungido do Senhor, vede, pois, agora, onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira? Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei. Volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei. Passe cá um dos jovens e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha mão aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Capítulo 27. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aques: Se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até ao dia de hoje. Foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subiu Davi com seus homens e deram sobre os Gesuritas, e os Gesuritas e os Amalequitas, porque antigamente eram estes moradores da terra, desde como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha a Aques. E dizendo Aques: Sobre onde deste hoje? Davi dizia: Sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jezrameleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo: Para que porventura não nos denunciem, dizendo: Assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo: Fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: Assim saberás tu que farás a teu servo. E disse Aques a Davi: Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores.
E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Dor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeiro, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas, porém que é o que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Ele disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe, eis que deu ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse, não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou, e a degolou, e tomou farinha e amassou, e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul, de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Capítulo 29. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus, que fazem aqui estes hebreus? E disse Aques aos príncipes dos filisteus, não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus, faze voltar a este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco à batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário, porque com o que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então, Aques chamou a Davi e disse-lhe, vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo
no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: Por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que estiveste diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom, como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã, de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã, de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã, e voltaram à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Capítulo 30. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e o tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém maltrataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi ele, os 600 homens que com ele se acharam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, para o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu? De onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante de um outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus,
com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa, quem contra nós vinha nas nossas mãos? E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Siglag, enviou o despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, e aos de Betel, e aos de Ramote de Sul, e aos de Jatir, e aos de Aroé, e aos de Sipomote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e os que estavam nas cidades Jerameleitas, e nas cidades dos Queneus, e aos de Orma, e aos de Borazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Capítulo 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e os seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e Abinadab e a Malquizua, filho de Saul. E a peleja se agravou, e contra Saul e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. E cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo as fixaram no muro de Bet-Sean. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Gileade, e que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo eles a Jabes, os queimaram, e tomaram os seus ossos, e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias.